Separar a operação da bilhetagem eletrônica da operação do sistema de ônibus em si foi uma das principais recomendações do nosso relatório alternativo da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI dos ônibus do Rio de Janeiro. A Prefeitura, agora, da nova gestão do Eduardo Paes, decidiu por este caminho e abriu um processo licitatório para retirar das mãos dos empresários de ônibus a operação da bilhetagem eletrônica. Um caminho acertado, portanto. No entanto, esses empresários resolveram recorrer à justiça contra essa licitação. E neste processo, nesse requerimento que eles fazem à justiça, os empresários de ônibus mentem e omitem uma série de questões fundamentais. Nós não podemos deixar isso acontecer. E eu vou te explicar por quê. Onde é que esses empresários mentem nesse processo judicial? Ao contrário do que dizem os empresários de ônibus, a bilhetagem eletrônica dos ônibus no Rio de Janeiro não foi corretamente licitada. Havia na licitação dos ônibus de 2010 uma permissão para que eles realizassem um acordo operacional. A justificativa disso era para agilizar, para agir com maior rapidez, mas isso significava um edital claramente direcionado. E essa não é uma opinião só nossa, uma opinião do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. Além do Ministério Público, vários especialistas apontam que são serviços de natureza diferente, uma para operação de créditos, de pagamento de passagens, a outra para operação de um sistema de ônibus, de mobilidade urbana. Eles deveriam ter sido licitados de forma separada e só não foram porque isso interessava justamente, exatamente a esses empresários de ônibus. Portanto, isso é uma primeira mentira. As empresas de ônibus mentem quando dizem que a prefeitura está mudando as regras do jogo, as regras do contrato agora. Esse contrato está caduco. Ele nunca foi cumprido pelas próprias empresas de ônibus, que atrasaram a implementação de requisitos que estavam previstos lá em 2010, que muitas vezes, centenas de milhares de vezes, foram multadas por operar com uma frota menor do que o determinado no contrato. Um contrato não pode valer apenas para o que interessa para uma parte. Ele estabelece obrigações de parte a parte. E os empresários de ônibus, ao longo desses anos, sempre descumpriram este contrato e a população sabe disso. Portanto, agora, reclamar que a mudança de regras do jogo por parte da prefeitura é mentir. É preciso separar a bilhetagem eletrônica da operação do sistema. Além de mentir, os empresários de ônibus omitem propositalmente que o sistema de bilhetagem eletrônica existente no Rio de Janeiro foi peça-chave de duas operações da Polícia Federal, que estão entre aquelas que mantêm, por exemplo, o ex-governador Sérgio Cabral preso até hoje. Omitem esse fato no seu documento à Justiça por conveniência, porque não seria útil lembrar à Justiça de que esse sistema de bilhetagem eletrônica foi definido pelo próprio Ministério Público Federal como elemento-chave da chamada caixinha da propina. Eu quero ler um trecho do Ministério Público Federal para vocês, dizendo que o esquema de propina só foi possível, abre aspas, em razão do absoluto domínio dos denunciados sobre a estrutura da FETranspor e do controle da bilhetagem eletrônica do Rio de Janeiro por meio da RioCard TI. Fecha aspas. A gente sabe que esse era um esquema no nível estadual, mas lá na planilha que tem as empresas que pagavam propina, nós temos lá empresas do município do Rio de Janeiro. E se a gente somar só o dessas empresas, nós estamos falando de algo maior do que 28 milhões de reais. Ou seja, esses empresários que agora recorrem à justiça como se não tivessem feito nada de errado nos últimos 10 anos, tentando fazer uma narrativa de que eles são empresários idôneos, omitem que o seu esquema de negócios envolvia usar o dinheiro do trabalhador, do bolso do trabalhador, para pagar propina para agentes públicos que fingiam que nada estava acontecendo. E enquanto isso ofereciam um sistema caro, ineficiente, de péssima qualidade. Tinha tudo para dar errado, deu errado e chegou aonde nós estamos agora. Por isso é tão necessário e tão fundamental retirar das mãos deles essa bilhetagem eletrônica. Em seu documento à Justiça, os empresários de ônibus mentem mais uma vez quando dizem
que o sistema de bilhetagem eletrônica está entranhado na operação do sistema de ônibus. Ora, em pleno século XXI, imaginar que a tecnologia seja um obstáculo à separação dessas duas atividades é um absurdo. Operar sistemas de pagamento e operar sistemas de ônibus são coisas completamente diferentes. E o Rio de Janeiro é exceção à regra, e não a regra geral. Na grande maioria das cidades do mundo, essas coisas estão separadas. Há tanta tecnologia nos sistemas hoje de pagamentos que podem e devem ser utilizados para garantir, inclusive, a questão da integração entre os sistemas. Deixar o sistema de bilhetagem eletrônica nas mãos de quem opera o sistema dos ônibus propriamente ditos é dar um poder a eles, o poder de reterem informações, de impedir que a sociedade saiba de fato quanto custa o sistema e quanto arrecada o sistema. Por isso, essa é uma mentira deslavada. A tecnologia hoje é absolutamente suficiente para que você separe essas questões, a operação do pagamento da operação do sistema de ônibus. Os empresários mentem quando dizem que a prefeitura não pode realizar a arrecadação tarifária. Isso é um absurdo. Primeiro porque eles ignoram, omitem o fato de que o transporte é um serviço que funciona em rede. Então é comum que o mesmo cidadão vai usar o serviço oferecido por diferentes concessionários. Uma pessoa vai pegar uma barca e um ônibus intermunicipal e um ônibus municipal. Na verdade, isso já acontece hoje. Barcas, metrô, supervia, o próprio VLT são concessionários diferentes, que são remunerados a partir, inclusive, da própria arrecadação feita pela FETranspor. Não há motivos. Essa é um espantalho que os empresários de ônibus estão tentando colocar neste processo judicial. A tecnologia hoje garante a possibilidade da integração entre os modais. Na verdade, é o contrário. Quando você tem um operador de um modal do sistema, de uma parte do sistema, arrecadando a tarifa, isso se torna mais custoso e mais difícil, mais complicado de fiscalizar, mais complicado, inclusive, de operar. Ou seja, é o inverso. Também será melhor para o cidadão e para a própria organização do sistema se a arrecadação tarifária estiver separada da operação do sistema. As empresas mentem quando dizem que a licitação da bilhetagem pode colocar em risco a integração entre os diferentes sistemas de transporte. Ora, me parece que eles querem fazer a população do Rio de Janeiro de refém do seu próprio sistema. Primeiro, nós sabemos que hoje já há tecnologia possível, tecnologia absolutamente disponível, para que o mesmo validador possa fazer a leitura de diversos cartões. Na verdade, no Rio de Janeiro, vários cidadãos têm que ter cartões diversos, né? Há, inclusive, sistemas que operam com cartões diferentes. O que me parece estar por trás desse argumento da FETranspor é que eles estão adiantando uma intenção de sabotar o processo de integração entre os sistemas quando a licitação estiver concluída. Não podemos permitir que a população seja refém desses interesses econômicos desses empresários que atenderam tão mal a população nos últimos anos. Olha, mas a maior mentira de todas me parece ser afirmar neste documento à Justiça de que o sistema que nós temos hoje é auditável. Olha, ninguém consegue saber hoje quanto custa, quanto arrecada o sistema de ônibus no Rio de Janeiro. E isso é um dado básico da própria administração. É impossível auditar e ter confiança nos documentos de um sistema onde o mesmo grupo opera e controla todas as partes desse sistema. O grupo ligado à FETranspor opera o sistema de ônibus em si, o aluguel de garagens, a bilhetagem eletrônica. São eles que vendem os ônibus, são eles que compram os ônibus, são eles que controlam todos os números. E, portanto, é impossível ser fiscalizado. É por isso que precisam ser separados em partes. E não é apenas eu, não sou apenas nosso mandato, nosso relatório, ou mesmo o Ministério Público está dizendo isso. A própria Price, PwC, em carta à Prefeitura do Rio, na tentativa de auditar os balanços das empresas de ônibus, em 3 de dezembro de 2014, disse que seu relatório não abrangeria, abre aspas, procedimentos orientados aos exames das demonstrações financeiras e que não estariam em condições, abre aspas novamente, de emitir parecer sobre as demonstrações financeiras e sobre os processos objetos da revisão. A verdade é que o sistema de bilhetagem, ele não é auditável, ele é obsoleto,
é uma incompetência danada na gestão desse sistema. Competência que está demonstrada, por exemplo, quando você no VLT não pode usar o mesmo cartão para pagar passagem de 2 pessoas, porque sequer esse sistema é online. Ou seja, está na hora de mudar, e esses empresários estão resistindo porque sabem que essa mudança prejudicará os seus interesses escusos, os interesses escusos que estiveram patentes ao longo desses últimos 10 anos o tempo todo. Nessa ação judicial, as empresas de ônibus omitem seus verdadeiros interesses. Eles querem continuar controlando a bilhetagem eletrônica não porque isso é mais fácil, é mais barato, é mais operacional. Eles, na verdade, querem continuar controlando a bilhetagem eletrônica por causa de 2 motivos. O primeiro deles é para continuar controlando todos os pontos, todas as partes do sistema de ônibus. E, portanto, continuar fazendo deste sistema uma verdadeira caixa preta, impossível de ser auditada, ser fiscalizada e controlada pelo poder público. O segundo objetivo é que eles querem continuar cobrando as taxas de administração dos diferentes modais. Taxas delas, inclusive, que são muitas vezes abusivas, como aquelas que eles cobram das vans. Não há qualquer vestígio, não há nada de interesse público e republicano nessa ação da justiça movida pelos empresários de ônibus. O que eles querem é continuar controlando um sistema que ao longo de muitos anos retirou dinheiro do bolso do trabalhador para encher os bolsos deles próprios e, além de tudo, continuar a pagar propinas. Nós não podemos deixar isso acontecer. É preciso, de uma vez por todas, acabar com as mentiras dos empresários e das empresas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Depois de 2 CPIs, de operações da Polícia Federal, de terem seus principais empresários foragidos da justiça, a cidade do Rio de Janeiro, a justiça, não podem permitir que esses empresários continuem a controlar o sistema de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Nós temos uma oportunidade única de mudar esse sistema, de dar um basta no poder desta máfia. Porque nós temos hoje um consenso que une o governo municipal, a oposição a este governo municipal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, os especialistas, as universidades, todos apontam para a necessidade da mudança desse sistema e de que não dá mais para a gente acreditar nos argumentos desses empresários que durante anos ofereceram um serviço de péssima qualidade, foram denunciados, e a partir desse sistema foram denunciados deputados, juízes, desembargadores, promotores, governadores. Eles perderam, esses empresários perderam qualquer legitimidade política, jurídica, econômica de continuar a operar esse sistema. A cidade não pode permanecer refém de uma máfia. Chegou a hora, de uma vez por todas, de dar um basta no poder desta máfia. É preciso para garantir o direito das pessoas ao transporte. E transporte é um direito. É preciso para preservar e para defender o dinheiro e a renda dos trabalhadores que dependem dos ônibus para circular pela cidade. Por isso é hora de dar um basta. E esse basta começa pelo retirar das mãos deles a bilhetagem eletrônica.